Vamos dar uma olhadinha, inclusive, como ficam os confrontos da próxima fase, né? O Corinthians vai receber o Mirassol, que foi derrotado aí pelo Palmeiras em casa, né? Nesse domingo, vitória de 3-2, foi ali suado também, batalhado. O Palmeiras faz um gol, o Mirassol empata, o Palmeiras faz outro, o Mirassol empata. Foi chorado, suado, mas valeu a classificação. O Corinthians, a melhor campanha da primeira fase, empatou com o Guarani. E o Corinthians dificilmente não vai ser alcançado, né? Deve decidir tudo em casa, inclusive a final do campeonato. Se o Corinthians for passando, avançando, o Corinthians vai ter essa vantagem. O Santos, que venceu o Inter de Limeira, Neymar dando 2 assistências, fazendo gol olímpico, a gente vai falar sobre isso também. Vai pegar o Bragantino. Santos e Bragantino ficaram durante quase o campeonato inteiro ali em terceiro e quarto no grupo. E no final, na reta final, conseguiram se recuperar e se classificaram. O Santos vai decidir em casa, foi primeiro colocado do grupo. O Bragantino venceu a Ponte Preta e ajudou o Palmeiras a se classificar. O São Paulo, que venceu o São Bernardo, vai pegar o Novo Horizontino. E o São Bernardo, São Paulo... Que perdeu do São Paulo. São Paulo com exatamente, São Paulo com a vantagem de decidir em casa contra o Novo Horizontino, né? Porque foi o primeiro ali do grupo. E o São Bernardo vai pegar o Palmeiras. São Bernardo ficou em primeiro no grupo do Palmeiras. Vai decidir em casa também contra o Verdão, que conseguiu a sua classificação agora no finalzinho, na última rodada. Então, olha lá, esse é o grupo do Palmeiras. São Bernardo ficou com 23 pontos. O Palmeiras ficou com 23 também, só que o Palmeiras teve uma vitória a menos. A Ponte Preta, que acabou perdendo para o Bragantino, ficou com 22 pontos. Vê que loucura, né? A Ponte Preta foi lá, ganhou do São Paulo de virada no Morumbi, quando parecia que as coisas não iam dar certo. Para o Palmeiras acabaram dando certo sim. E o Velo Clube se livrou do rebaixamento, já tinha se livrado, mas consegue a permanência. Bom, vamos falar agora da melhor campanha do Campeonato Paulista, o Corinthians, que empatou com o Guarani. E Dom Ramon falou após o jogo. Vamos lá. Um partido difícil. A gente já sabia que iba a ser um partido duro. Por ahí no supimos defender el 1-0 y con un error puntual ellos llegaron al empate. Mas los de las 5 trocas era porque teníamos que cambiar un poco el aire del Chimi y acho que dio cierto. Pero bueno, son grandes jugadores, vos los tenés en el banco de esos tipos de jugadores y los quiere meter en cualquier momento. No podíamos por el tema de que tenemos una final ahora en cuarta-feira y tenía que tener ciertos minutajes, no nos podíamos pasar de los minutajes. Y eran los 30 minutos que a gente, 40, 30 minutos que a gente falaba que iban a jugar, así que fue por eso. Hasta que lleguemos a esa instancia, tenemos que jugar un partido tan importante el miércoles, que seguramente la gente nos va a acompañar como acompañó hoy. Yo tengo que agradecer a la gente cómo acompaña al equipo, cómo lo ayuda, cómo confía en el equipo. Y sabemos que, sabemos que tenemos primero que pasar esto. La planificación la tenemos, vamos a ver la recuperación del equipo, de los jugadores, sabemos de la importancia que es jugar unos cuartos de final, porque hemos hecho mucho esfuerzo para llegar acá. Então tá aí, ó, o grupo do Corinthians se classificou com 27 pontos, é bom lembrar a melhor campanha do Campeonato Paulista. E se o Corinthians for se classificando até a final, mesmo que o Corinthians passe sempre nos pênaltis, ninguém vai pegar. Porque é bom lembrar que no regulamento a pontuação continua, né? Continua contando lá e vai acumulando para definir mando de campo aí até as finais. Então ninguém pega. Mirassol 16, vai ser esse o confronto. Corinthians jogando em casa nas quartas de final. Botafogo 11 pontos. Internacional de Limeira 7 pontos. Esse é o grupo uma do correção. Corinthians. Eu acho que se o Corinthians, por exemplo, passar com 2 empates... ele vai a 29. Vai a 29, São Bernardo e Palmeiras tem 23, pode passar no número de vitórias. Podem chegar a 29, é verdade. É claro, é muito improvável e tudo que mais. São Bernardo e Palmeiras já vão se... Um já vai eliminar o outro. Deles vai passar só um. Ou São Bernardo ou Palmeiras. Não vai passar nenhum deles assim. Não sei, não vai. Tem uma matemática aí. Mas matematicamente é possível. Tem razão. Eu não tinha feito a matemática do número de vitórias aqui. É verdade, é verdade. Mas é bem apertado o negócio, mas tem uma matemática aí para levar em consideração. O Palmeiras tem 2 vitórias a menos, mas tem um saldo melhor. Isso. Se houvesse... Se o Corinthians empata os 2, o Palmeiras vence os 2, aí ele vai
chegar no mesmo número de vitórias, mas pode O saldo do Corinthians é 7, do Palmeiras é 11. É isso. Com um saldo melhor, exatamente. Esse esforço que o Ramon falou do Paulista, ele foi feito anteriormente, né? Não propriamente no jogo de hoje. Era um time reserva, alternativo, que muitas vezes entrou. Em algumas delas deu sorte, como em Novo Horizonte. Outras teve competência, quando venceu a Ponte em Campinas, e o Corinthians fez a parte dele muito bem e está dividido porque o Corinthians deve uma resposta em relação à Libertadores, né? A maneira como o Corinthians empata na Venezuela foi muito ruim. Sim. Por isso, esses jogadores ouviram tudo e o Ramon até agradece como a torcida acompanha. Ele estava também se referindo à reação da torcida, menos pelo resultado, 1-1 é plenamente possível que o Corinthians ganhe com uma boa diferença, mas pelo espírito da equipe, né? Aquela equipe que ainda não ganhou nada se portou como se já tivesse ganho tudo, inclusive a classificação. E aí fica a interrogação daqui para frente no Paulista. O Corinthians agora vai pegar uma sequência muito grande de jogos decisivos. Mas é o adversário mais fácil, pelo que mostrou na primeira fase, dos 4 grandes no estadual, né? O Mirassol. É mais inconsistente. A pior defesa de todas, só tomou menos gols que a Água Santa, faz muitos gols, mas trocou técnico e tal. O Corinthians tem um ponto aí que sempre toma um golzinho, né? No caso, hoje ainda tomou 2. Mais, né? Contra a Portuguesa também 2, mas a gente tá falando de time reserva, você fala né? do time do Mirassol que tomou, tudo bem que com outro técnico pode mudar, mas que tomou 21 gols. Sim. Né? Você olha a força do trio de frente corintiano, o jogo em Itaquera, todas as coisas que o Corinthians tem a seu favor. Lógico, futebol, pode empatar, pode ir para os pênaltis, pode até perder o jogo, mas é o mais favorito, não estou dizendo que vai classificar, mas é o mais favorito dos times grandes que chegaram a essa fase estadual. Então vamos ampliar isso aí, o professor estava falando aqui, vamos ampliar isso aí. Tá, contra o Mirassol ele é favorito. O Corinthians, pela campanha que tem, pelo futebol apresentado, pelos jogadores que tem, ele é... Tá, favorito para o título tem 2, tem 3... Mas se a gente tiver que escolher um, é o Corinthians. É o melhor futebol apresentado. Balanço da primeira fase. Balanço da primeira fase, a primeira fase. Mas não é por aí, né? Essa questão dos jogos, de mandar os jogos em Itaquera, pode ser muito importante diante de um São Paulo ou de um Palmeiras. Bastante. E Apesar que no confronto direto entre Palmeiras e Corinthians, com as duas novas já entre aspas, já tem mais de 10 anos, arenas, esse é um confronto bem equilibrado. O Corinthians costuma vir no Allianz e vencer. O Corinthians se dá melhor no Allianz do que no Morumbi. Mas, salvo engano, os últimos campeões estaduais foram sempre os times que tiveram as decisões em casa, até o final. São Paulo foi assim, sempre, Palmeiras foi assim nos últimos 3 anos. São Paulo no Morumbi, verdade. Então isso não quer dizer que vai fazer a diferença sempre, que até o final da existência da humanidade, quando o time Portugal quem ganhar vai ser primeiro, mas tem sido uma vantagem. Se você retroagir as duas, só para ficar em 2 eliminações frustrantes, vexames do Corinthians no Paulista, recentes, uma para o Ituano, que caiu nos pênaltis, quem é que diria que ia perder? Não, para o Guarani não teve também? Para o Guarani passou nos pênaltis. E caiu contra o Audax. Foi isso. O Osasco Audax, que faz a final com o Santos, justamente porque o Corinthians perde nos pênaltis. A gente não pode esquecer que são 90 minutos para decidir. Um dia bom, uma noite boa para um lado, uma noite, ou no caso aí um dia, né? Sim. Vai ser só Esse foi o surgimento do Diniz no futebol, crescendo, né, na carreira. O Corinthians tem uma coisa que os outros não têm. Vai ter que passar do Universidade Central e pode enfrentar um Barcelona de Guayaquil numa próxima fase de pré-Libertadores. A viagem é dura, né? Aí tem que priorizar, né? E um resultado ruim na ida... Do esforço que a gente fez no Paulista e tal. Sim, um resultado ruim no jogo de ida faz o time priorizar a Libertadores. Olhar a Libertadores e o Campeonato Paulista, eu acho que não tem nem discussão. Tem nem que pensar. E aí eu acho que é um fator complicador. Se o Corinthians, ano passado, tivesse uma situação melhor no Campeonato Brasileiro, poderia ter sido até mais intenso na Sul-Americana. Poderia ter chegado à decisão da Sul-Americana, mas tinha uma prioridade. Fugir das últimas posições do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians não conseguiu, e ainda tinha a Copa do Brasil, né? O Corinthians não tinha um elenco, talvez, para lidar em alto nível nessas competições. O elenco é o mesmo. Vamos repetir, né? Para mim é continuidade de 2024. Então acho que o Corinthians sim, pela campanha, um dos favoritos, mas tem um elemento aí no meio do caminho que pode mudar um pouco a trajetória, que é uma pré-Libertadores. E se passa pelo Mirassol, são clássicos, né? São jogos difíceis de você convencer a opinião pública de poupar, de tirar o pé. Aí começa aquela história que jogo com o Palmeiras, jogo com o São Paulo, jogo com o Santos. Porque se passar, teoricamente, né?
Vamos criar um cenário aqui hipotético. Estou falando que isso vai acontecer, que os 4 grandes classifiquem. Estadual sempre tem Paulista sempre tem alguma coisinha diferente, mas vamos supor. E que os 4 se classifiquem ganhando. Deixa eu pensar que o Santos tem 18-13 saldos, 7 Santos. Pode pegar o Santos do Neymar. Seria um Corinthians e Santos e um Palmeiras e São Paulo. Porque o São Paulo está engasgado. É barulho de todo jeito, qualquer que seja o clássico. Não é um jogo que você larga e tudo bem. Não pode largar contra ninguém dos 3. Não pode. E se chegar à final do Paulista, é uma sequência, esse tem uma sequência aí de quantos jogos todos decisivos? Todos valendo tudo. Sim. 5 jogos decisivos. Agora não uma tem... enfiada de 5 jogos claro, decisivos. não tem mais nenhum jogo que dá para... Quartas, Libertadores, mais. Porque você vai ter quarta, Libertadores, quartas de final, Libertadores, semifinal. Isso. Né? Você tem 2 jogos de Libertadores depois também. 2 jogos de decisão do título, dá 7. Exatamente, é muita coisa. Uma enfiada de 7 jogos sem respiro. Que não dá para negociar.